Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançado. E hoje eu vou falar sobre a esquerda. A esquerda que eu gosto. Bom, vamos falar sobre o movimento político da esquerda, no sentido bom, que pouca gente fala e acabou ficando zoadinho, por basicamente a esquerda mundial tá sendo basicamente decadente, muito progressista e muita gente deturpa realmente o real significado da esquerda, política. Bom, primeira coisa, não tem nada a ver com nenhum tipo de relação sobre ideologia, partido político, é muito mais coisas de senso comum. Depois eu falo um pouquinho da direita e do centro. Bom, eu não vou falar sobre o sentido em relação à esquerda brasileira, porque no Brasil também as coisas funcionam tudo em relação diferente, Não é o mais correto. A direita brasileira também é a mesma coisa. Então vamos falar sobre a esquerda verdadeira. Bom, se você acha importante programas sociais como Bolsa Família e o assistencialismo correto que um governo dá para o seu cidadão, tecnicamente você é de esquerda, mas não de esquerda no sentido, nossa, política fútil. Não, realmente é muito importante para qualquer governo tenha políticas sociais. Isso é uma coisa comum em qualquer lugar do mundo. Só que quando você fala realmente no contexto do assistencialismo correto, que é muito importante, muita gente até mesmo deturpa isso no Brasil. Por exemplo, o Bolsa Família, em teoria, é um ótimo programa em relação ao assistencialismo, só que na prática existe uma outra deturpagem também, Não seria muito mais interessante fazer o assistencialismo correto social? Por exemplo, a pessoa ter a oportunidade correta de ter uma boa educação, de ter uma boa instrução, de conseguir também um emprego, que realmente está muito difícil hoje em dia. Além disso, mas eu não vejo nenhum problema em relação, assim, errado do governo ajudar de uma pessoa, assim, não necessariamente só pobre e miserável, mas ajudar ao bem social comum, que é uma coisa correta. Entendeu? Até porque no Brasil o pessoal ficou assim, não sei o que, é pobre, rico, essa colocação classe média, uma briga em relação àquela luta de classes idiota. Mas é sempre, você vê, ou é pobre contra pobre, ou é pobre contra a classe média. Geralmente a elite, ela é isentão. Por quê? Porque a elite, ela tá num lugar privilegiado, a elite tem dinheiro. Então a elite não tá se preocupando se ela vai acordar 4, 5, 6 horas da manhã pra pegar o busão lotado. Ela não tá preocupada na merda do combustível da gasolina. O cara vai lá, manda encher o tanque e acabou. Entendeu? Então totalmente diferente. E o pior que eu vejo em relação sobre a classe média brasileira e a classe pobre trabalhadora também, eu não tô dizendo classe pobre trabalhadora no sentido pejorativo, naquele, não sei o que, o cara é explorado, não. Eu tô falando no melhor sentido possível, em relação sobre o quê? São essas pessoas, em relação a classe pobre e a classe média, que realmente levam o nosso país nas costas. Mas falta bom senso das pessoas verem que é muito importante, Eu não vou dizer naquela demagogia furada em relação sobre a justiça social, mas é muito importante, uma distribuição de renda, assim, um pouco mais, assim, correta. Eu não tô também dizendo aquela coisa, nossa, utópica, Aquela coisa um pouco mais decente. A gente sabe que o Brasil, vamos ser honestos, falar a verdade, é um país desigual, onde realmente tem pouca oportunidade, mas realmente existe oportunidade, mas são poucas. Então, tipo, você subir a escada da pirâmide social no Brasil, eu vou ser bem honesto, é muito mais difícil, entendeu? Comparado com outros países, com o mesmo esforço que você fez, você estaria de bobear 3, 4 vezes mais na frente, entendeu? Mas também falta em relação, uma coisa muito importante é o pensamento social das pessoas, a coletividade. Aqui no Brasil, vou ser bem honesto, a gente tem um pensamento muito individualista socialmente. Então, tipo, eu vou, não sei o que, você vai, e se der merda, todo mundo se explode. Outros países, é muito importante em relação nisso, acontece muito na formação em relação na educação das crianças, que além do pensamento individual, que é muito importante, eles têm um pensamento social coletivista. Eu vou usar uma comparação, claro, não tentem ver isso como uma coisa pejorativa, é uma coisa bem mais neutra, senso comum, entendeu? Por exemplo, qual a diferença em relação ao trabalho de um gari, um trabalho comum,
e um médico. Na verdade, o trabalho do gari e do médico são dois trabalhos comuns, né? Claro que vou ser bem honesto, o médico precisa de uma especialização, né? Mas não vamos tirar essa parte assim, um trabalho comum. O médico, ele cuida de pessoas de uma forma mais simples, em relação para a parte que agrega na sociedade. É um trabalho muito legal, muito bonito. É a mesma coisa em relação ao gari. É um trabalho muito importante social e, se bobear, até maior do que um médico, mas as pessoas não dão a devida atenção. Por quê? O gari, ele trabalha em relação à prevenção. Então, vou dar um exemplo muito simples, mas o mais correto possível. Se uma cidade estiver suja, com lixo, não precisa ser um gênio para saber o que vai acontecer. Vai aumentar a proliferação de doenças e vai ter mais pessoas doentes, que vai para os hospitais, que vai aumentar a máquina pública. A gente sabe que não tem médico suficiente para segurar essa demanda. Então, é muito importante a gente ter aquele pensamento social correto, entendeu? Por exemplo, o trabalho do gari é tão importante em relação ao médico. Porque se esse ecossistema estiver desbalanceado, a gente sabe que um vai sofrer. Entendeu? Mesma coisa, se tiver muito gari limpando a cidade, pô, a cidade ficar limpa, vai diminuir muito em relação às doenças, e não tiver muitos médicos. As pessoas também vão ficar passando na pindaíba, vai ficar triste, né? Vai ter mais problema em relação a ter o acesso em relação ao acesso à saúde. Entendeu? Então, tipo, né, cada um complementa o outro. E falta também muito as pessoas. Falta muito pensamento social em relação à coletividade uma coisa mais simples. O bem senso comum, entendeu? Né? Apenas uma coisa bem simples, né, em relação sobre assistencialismo e ver essas coisas em relação a essa visão social, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a direita brasileira, né? Não essa direita aí do Bonoro, né, do nosso presidente, mas vamos falar uma direita assim um pouco mais assim decente, né? Porque eu vejo muita gente em relação dessa direita que, como é que se diz? Eles são embusteiros, entendeu? Os caras não têm nenhum tipo de moral pra falar algumas coisas. Por exemplo, o que eu acho em relação ao conservadorismo? Claro que a direita não tem nada a ver com o conservadorismo em si, mas eu acho muito importante. Sim, eu acho muito importante o conservadorismo para a sociedade brasileira nesse momento. Só que o problema que eu tô vendo que esse conservadorismo que muita gente tá puxando é um conservadorismo meio fanfarrão, entendeu? Meio de merda. Por quê? Eles não veem que basicamente o problema do nosso país, tirando muitas coisas, é a falta de educação, bons valores familiares, entendeu? O progressismo destruiu o Brasil, né? Você destrói uma família, você destrói a educação de um país, você destrói a parte financeira, fudendo o país inteiro, você já destruiu a nossa nação, entendeu? O Brasil é tipo o Titanic, só falta agora afundar, entendeu? A gente já sabe qual é o final. Só que tem uma coisa, tem como o Brasil voltar? Tem, mas vai demorar e vai ser meio que o famoso na marra, vai empurrando com a barriga, entendeu? Só que o problema é, nós vivemos numa sociedade, né, basicamente com completa inversão de valores, onde o errado é certo, certo é errado, ao contrário. E quando você fala uma coisa realmente mais simples, senso comum, as pessoas acham que você é revolucionário. Essa daqui eu tô copiando do canal do Negão, do Alessandro. E é a coisa mais simples possível. Você sabe por quê? Porque uma coisa muito legal que eu tava reparando na internet, que o pessoal estava falando sobre a polaridade de ideias. Em relação, vou dar um exemplo muito simples, em relação à direita e à esquerda. Tem gente que acha só porque uma pessoa de esquerda e a pessoa de direita é como se eles fossem inimigos. Mas na verdade não. Né? Custa no sentido assim ver tipo assim, as melhores coisas em relação à esquerda, as melhores coisas sobre a direita assim, real, na teoria, porque essa direita também no Brasil é uma merda. E a esquerda também. Tá ruim, né? Aí você vai falar, e o centro? Na boa, o centro é outro alemão, é outro inimigo. Porque o centro do Brasil é o famoso centro engomadinho. Ou, de tempo em tempo, o centro alinhado mais com o centro-esquerdo, o centro mais progressista. E vejo o centro também, que é da elite direita, né? Mais melhorando só a elite. E o pobre sempre leva na cabeça, entendeu? Então, o centro também é outro embusteiro no Brasil. Não é só esquerda e direita. Né? Você vai falar, e quem é liberal, muda alguma coisa, anarcocapitalista?
Tá, eu sei que algumas coisinhas, algumas características diferenciam muito em relação aos liberais, anarcocapitalistas, mas vamos juntar todo mundo num samba de gatos de uma coisa só, né? De uma forma assim, mais assim, social, bem bom senso comum. Os liberais, né, os liberais em relação ao sentido dos anarcocapitalistas são um pouquinho melhores em relação à esquerda que à direita. Só que o problema também que eu vejo que os liberais em relação ao anarcocapitalista tem coisinhas também utópicas, né? Igual o socialismo com a esquerda. Claro que, tipo assim, não dá pra pegar assim, nossa, vamos pegar o Brasil, a sociedade, vamos deixar totalmente liberal, né? Não é bem assim, não. A gente pode pegar umas coisas muito importantes, né? Como a liberação da economia, que seria muito interessante, né? Só que tem uma coisa, vamos falar a verdade, o Brasil não é um mercado livre. O Brasil é um mercado burocrático e totalmente assim, com monopólios. É isso que muita gente não entende. Você acha mesmo que quem tá no Brasil em relação ao monopólio é igual cachorro com osso? Você acha que eles vão mesmo largar esta merda? Não, nem ferrando. Então, lembra que eu falei que a gente vai empurrando com a barriga? E é por aí, entendeu? Vamos falar sobre o maior golpe, né, que o nosso país está passando, que é o golpe que está fudendo com o nosso país, que ninguém contou até hoje, né, que já estava na hora de alguém falar. Entendeu? O problema do nosso país é que existe uma coisa chamada privatização, que significa o assalto à sua nação, na sua cara. Eu tô assistindo muito X, entendeu? Que é basicamente assim, os caras botam um belo de um filho da puta numa máquina pública, tipo Correios, deixa sucatear aquela porra, deixa fudida, não deixa funcionar. E depois ele fala, ai, nossa, eu tenho uma solução milagrosa pra essa porra começar a funcionar. Aí a gente pega pra um amiguinho nosso no exterior, que é dono da porra toda, sei lá, de alguma empresa aleatória. A gente vende a preço de banana, eu ganho uma porcentagem aleatória disso, e depois a gente começa a botar essa porra pra funcionar na mão de um gringo filho da puta. É por aí. Entendeu? Ah, e você pode estender isso a Petrobras, até mesmo as nossas empresas de telecom, entendeu? E a porra do país inteiro, minérios, entendeu? E não dá vontade de explodir essa porra toda, né? Apenas um desabafo social sobre a direita, a esquerda e as condições sociais do nosso país, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!